Paz do Senhor, que honra ter você aqui novamente para mais um dia nessa nossa jornada sobre o coração que teme a Deus. Então, hoje vamos tratar de algo muito sério. O que acontece quando a pessoa ela perde o entendimento da palavra e sua vida espiritual passa a ficar agora selada? Esse é o nosso tema de hoje. Quando o entendimento se torna um livro selado. Então, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente hoje e nos conduza à verdade. Vamos juntos? Então, nos episódios anteriores, falamos muito sobre o perigo do temor vazio, ou seja, também das tradições humanas e da religiosidade. Então, hoje, vamos ver o próximo estágio desse processo. Então, há um momento em que a falta de temor, ela leva a pessoa a perder completamente o entendimento espiritual. E isso é descrito de uma forma muito forte no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 10 ao 12. Vou repetir. Isaías, capítulo 29, versículos 10 ao 12. Vamos ouvir? O Senhor derramou sobre você um sono, um espírito de sono profundo. Fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são que um livro selado. Amém? Então, eu pergunto a vocês, o que é o espírito de sono? Aqui não se trata de Deus colocar alguém para dormir. É uma metáfora espiritual. Espírito de sono significa falta de sensibilidade espiritual, falta de discernimento, falta de incapacidade de entender a palavra, cegueira diante da revelação, um coração duro, uma mente fechada, um espírito distraído. Então, é alguém que anda com Deus, mas não percebe Deus. Lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Então, essa pessoa vai aos cultos, mas não entende nada. Nada entra. Então, ouve a palavra, mas nada transforma. Então, recebe o ensino, mas continua igual. Então, esse é o pior estágio da vida espiritual. A pessoa está acordada por fora, mas dormindo por dentro. Então, vamos entender o livro selado, ou seja, essa perda do entendimento. Em Isaías, ele continua: quando você entregar o livro aos que sabem ler, dirão: não podemos ler, pois está selado. E quando entregar aos que sabem, aos que não sabem ler, dirão: não sabemos ler. Então aqui está o problema. A palavra começa a não fazer mais sentido. O entendimento espiritual, ele agora é bloqueado. Então a Bíblia parece confusa, parece pesada e parece distante. Então o coração não recebe revelação. Não é que a pessoa não entende porque não sabe ler, ela não entende porque o coração endureceu. Então o texto ele deixa claro: quem não entende a Escritura acaba vivendo apenas regras humanas. Sem entendimento, não há temor genuíno. Então, sem o temor, não há o quê? Transformação. E tudo vira um ciclo vicioso. Falta de temor, falta de revelação, falta de entendimento, religiosidade automática. Então, por que isso acontece? Porque o temor a Deus abre os olhos espirituais, mas a religiosidade fecha. Então, quem teme a Deus? Essa pessoa entende a palavra. Ela recebe a revelação, sente Deus falar, ela é corrigida, ela é moldada e aprende rápido, ou seja, cresce constantemente. Mas quem perde o temor, lê, mas não entende, ouve, mas não absorve, participa, mas não se envolve, repete, mas não vive, escuta, mas não pratica. É o coração distante que causa a mente cega. Então, o mundo hoje, ele vive essa realidade. Assim como no tempo de Isaías, hoje também há muitas pessoas que carregam Bíblia, mas não têm revelação. Citam versículos, mas não têm entendimento do que está falando, do que está lendo. Frequentam igrejas, mas não têm transformação. Falam de Deus, mas não ouvem a Deus.
participam da atividade, mas sem vida interior. É o sono espiritual que domina essa pessoa. Então, esse sono não é percebido por fora. A pessoa ela acha que está bem, acha que está forte, acha que está certa, mas por dentro essa pessoa ela está o quê? Adormecida. Então vamos entender sobre a luz que as trevas não compreenderam. Vamos conectar Isaías com João, capítulo 1, versículo 5. Vou repetir. João, capítulo 1, versículo 5. E nos diz: a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Agora eu pergunto a você: por que não a compreenderam? Porque a luz só pode ser compreendida por quem teme a Deus. A mesma palavra ela pode ser pregada para 100 pessoas e apenas algumas receberam a revelação. Não é porque Deus escolheu uns e rejeitou a outros. É porque uns receberam a palavra com temor e outro com quê? Superficialidade. Essa é a diferença. Pergunto a você então, como sair desse estado do livro selado? Aqui está a boa notícia. Deus não quer ninguém vivendo nessa cegueira espiritual. O livro selado não é o final, não é sentença, não é destino, é consequência. E consequência pode ser transformada com arrependimento. Então, como podemos restaurar o entendimento? Primeiro, reconhecendo a frieza. Segundo, confessando a falta de temor. Terceiro, voltando ao fundamento. A palavra é o fundamento. E quarto, reabrindo o coração. Quinto, pedindo revelação. E sexto, dando atenção real ao que Deus fala. Então, o temor é restaurado quando o coração se humilha para aprender novamente. Então, como podemos aplicar o que aprendemos hoje? Hoje eu quero propor 3 passos práticos. Primeiro, faça um autoexame sincero. Pergunte: tenho lido a Bíblia sem entender? Tenho ouvido mensagem sem profundidade? Segundo, peça a Deus sensibilidade espiritual. Diga: Senhor, desperta meu espírito adormecido. E terceiro passo, separe alguns minutos hoje para reler Isaías, capítulo 29, versículos do 10 ao 13. Vou repetir. Releia Isaías, capítulo 29, versículos do 10 ao 13. Leia devagar, leia em oração, leia pedindo entendimento. Mesmo que pareça simples, Deus começa a restaurar o temor pelas pequenas práticas de sinceridade. Amém? Então, que o Senhor continue falando ao seu coração ao longo desse dia, que cada palavra plantada aqui cresça como vida e sabedoria dentro de você. Então, amanhã seguiremos juntos nessa caminhada preciosa de conhecer o temor verdadeiro. Então, fique firme, permaneça na luz e que a paz de Cristo esteja com você. Até o nosso próximo encontro.